Muitas pessoas acham que Estado e país são a mesma coisa, ou que a palavra Estado se refere apenas a uma parte ou divisão de um país. Mas se não é isso, então o que é um Estado? Nesse vídeo, vamos explicar o que é exatamente um Estado, quando e como ele surgiu e também as suas formas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos lá! A ideia de Estado surgiu há mais ou menos 2.800 anos, a partir da polis grega, que eram cidades-estado com suas próprias leis, governo e forças de defesa. As polis surgiram quando os homens perceberam a necessidade de controlar o convívio dos habitantes de um mesmo território, estabelecendo um certo limite nas atitudes das pessoas nesse ambiente e o ordenamento da sociedade. Clicando no card no alto do vídeo ou no link que eu vou deixar na descrição, você acessa o vídeo que explica exatamente como surgiram os países e vai entender como foi todo esse processo ao longo da história. Apesar da ideia de Estado ter surgido há 2.800 anos, o termo Estado só passou a ser usado pela primeira vez como uma definição de ordem pública na Inglaterra no século XV e depois na França e na Alemanha no século XVI. Durante esse período, vários agrupamentos cada vez maiores de habitantes foram surgindo sob o domínio de um Estado, até que em 1648 aconteceu a chamada Paz de Westfália, que foi uma série de tratados de paz que aconteceram nessa época e determinaram as bases do Estado ao reconhecer a República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos e a Confederação Suíça como Estados soberanos. Então, o que é um Estado? Um Estado é um conjunto de instituições permanentes, também conhecidas como os três poderes: o poder executivo, formado pelo governo e que tem como função executar as leis, administrar, controlar e organizar a sociedade; o poder legislativo, formado pelo parlamento e que tem como função fiscalizar o governo, criar e aprovar leis; e o poder judiciário, que tem a função de interpretar as leis e julgar. O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de um território delimitado, tendo uma estrutura própria e sendo politicamente organizado. O Estado é estruturado política, social e juridicamente, ocupando esse território definido, onde a lei máxima é a Constituição escrita, que também dá legitimação à sua existência e atuação. Existe também uma hierarquia entre os governantes e o povo que é governado. De forma bem simples e objetiva, um Estado nada mais é que uma sociedade formada por um grupo de pessoas organizadas que buscam o mesmo objetivo, que seriam os bens públicos como a saúde, a educação, a segurança, a justiça e a defesa nacional. Existem 3 formas de Estado: o Estado unitário, o Estado federado e o Estado confederado. O Estado unitário é uma forma de Estado onde só existe um centro de poder, ou seja, apenas um órgão executivo, legislativo e judiciário. Nessa forma de Estado, o governo central pode criar ou extinguir qualquer unidade subgovernamental, tipo uma província ou um estado, por exemplo, a hora que quiser. A maioria dos países do mundo é formada por estados unitários. Dos 193 países no mundo hoje, 161 são estados unitários. Uma razão para isso é que a grande maioria deles não tem uma grande extensão territorial que torne necessária uma separação de poderes para facilitar a administração de todo o território. Porém, isso não quer dizer que não existam estados unitários com grandes territórios. A China é um exemplo disso. A China é um estado unitário mesmo sendo formado por províncias. No caso da China, o governo central tem autoridade direta sobre essas províncias e ainda delega a autoridade aos governos delas. Já a grande maioria, como a Irlanda, a Islândia, Portugal, o Quênia e a Mongólia, por exemplo, são estados unitários sem governos subnacionais. Existe uma categoria de estado unitário que se chama estado devolvido,
que é uma forma de Estado unitário que dá para as regiões amplos poderes, mas o governo central se reserva o direito de retirar esses poderes quando quiser. No modelo de Estado devolvido, as entidades regionais têm seus governos próprios, podem ter suas próprias leis e têm uma alta autonomia. É um sistema muito parecido com o Estado federado, mas ao contrário dessa forma de Estado, essas entidades regionais não possuem qualquer direito constitucional para desafiar a legislação nacional ou manter seus poderes. No momento em que o governo central decidir acabar com o poder dessa entidade, ele acaba. O maior exemplo dessa forma de Estado é o Reino Unido. No caso do Reino Unido, a Escócia tem um alto grau de autonomia na criação de leis, mas como a Escócia não pode desafiar a Constituição das leis nacionais, o Reino Unido pode anular as leis escocesas a hora que quiser. Estado federado ou federação é uma forma de Estado que é composto por vários estados menores, também conhecidos como entidades territoriais autônomas, que têm seus próprios governos. De modo geral, os estados que se unem para constituir a federação são autônomos, o que significa que eles possuem um conjunto de competências ou prerrogativas garantidas na Constituição que não podem ser abolidas ou alteradas pelo governo central sem consentimento da unidade autônoma. Porém, para fins de direito internacional, só o Estado federal é soberano. Essa forma de Estado nasceu nos Estados Unidos quando as antigas colônias britânicas resolveram se unir para se protegerem das ameaças externas e afastar possíveis tentativas de recolonização. O nome Estados Unidos da América vem dessa ideia, expressa na Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. A forma de Estado federado é mais comum entre países com grandes extensões territoriais, como a Argentina, a Austrália, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia, mas da mesma forma que os Estados unitários, para esse caso também existem exceções. A Bélgica e a Suíça, por exemplo, apesar de terem territórios pequenos, possuem um sistema federativo bem complexo. A Índia é um caso diferente de federação, porque apesar de ser um Estado federativo, graças ao controverso artigo 356 da sua Constituição, permite que o governo central possa dissolver um governo estadual. Estado confederado ou confederação é uma associação de estados soberanos, geralmente criada por meio de tratados, mas que pode até adotar uma constituição comum. A confederação é governada por uma Assembleia dos Estados Confederados com os mesmos direitos e deveres, e todas as decisões dessa Assembleia são tomadas por unanimidade. A maior diferença entre uma confederação e uma federação é que na confederação os estados que constituem essa confederação não perdem a sua soberania, enquanto que na federação só o Estado federal possui soberania. Hoje em dia não existe nenhuma confederação, mas ao longo da história muitos estados aderiram a esse modelo. Normalmente, uma confederação se limita a uma união permanente de estados soberanos para adotar uma ação comum frente a outros estados. Historicamente, a confederação costuma ser uma fase de um processo que leva à federação, como aconteceu com os Estados Unidos a partir dos Estados Confederados da América e a Suíça a partir da Confederação Suíça, que é o nome oficial do país até hoje. Outro exemplo disso foi a Confederação da Alemanha do Norte, que era formada por 22 estados soberanos e existiu de 1867 a 1871. Quando outros 4 estados do Sul se uniram à Confederação, surgiu uma nova Confederação Alemã, mas que já tinha o nome de Império Alemão. Por outro lado, uma confederação também pode ser desfeita, como aconteceu com a República Árabe Unida, que foi formada pelo Egito e pela Síria em 1958 e desfeita em 1961, devolvendo a soberania para esses países. Bom, pessoal,
Espero que esse vídeo tenha conseguido explicar de forma bem objetiva o que é um Estado. Caso você tenha alguma dúvida que queira esclarecer, pode deixar nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.